olá. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós neste momento. Estamos dando início agora à nossa oração da madrugada, porque é hora de falar com o nosso Deus, amém? Você já está preparado? Você já preparou a sua fé? Você já preparou a sua confiança em Deus? O seu altar? Você já preparou tudo para colocar, para entregar diante do Senhor agora? Tudo aquilo que tem te afligido, tudo aquilo que tem entristecido o teu coração, trago amargura para o teu coração. Ninguém conhece a tua vida como Deus te conhece. Ninguém conhece a tua dor como Deus conhece. Amém? E eu creio, queridos, que nós não estamos aqui em vão, né? Que o nosso Deus, Ele contempla a cada um de nós, o nosso esforço, a nossa disposição, a nossa fé. Deus, Ele contempla o nosso deitar e o nosso levantar. Portanto, não podemos desistir de clamar ao nosso Deus, de bater na sua porta todos os dias, ainda que estejamos fracos, amém? Ainda que o nosso coração esteja cortado em 1000 pedaços, mas não vamos desistir, amém, queridos? Nós já estamos na presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Portanto, abre o teu coração, abre as portas do teu coração nesta hora, para ouvir esta palavra, para orarmos a Deus. E você já está na minha companhia, pastora Suelina Torga, a sua amiga da madrugada, amém? Vamos meditar na palavra de hoje que está no livro de Salmo, capítulo 73, versículo 2 em diante, que diz assim: Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. Paremos aí em nome de Jesus. Quero contar uma história para você agora, nesse momento. Preste atenção. Diz uma história que haviam 2 fazendeiros e que enquanto um levantava cedo, ia para o campo trabalhar, dar duro para prosperar, o outro saía de suas terras e ia para as terras do seu vizinho olhar o que ele estava fazendo. E ele observava que a cada dia o seu vizinho produzia mais, colhia mais, crescia mais, a sua casa ficava cada vez mais bonita, seu gado engordava mais. Enquanto ele, cada dia, produzia menos, colhia menos, crescia menos, sua casa estava ficando cada vez mais deteriorada, seus pastos mais secos, seu gado cada vez mais magros. Irmãos, nós temos que parar de esgotar as nossas energias, cuidando, reparando e desejando, ou que seja invejando, né, a vida alheia. Porque muitas vezes nós olhamos, como diz a grama do vizinho, nós enxergamos ela mais verde, né? Nós olhamos a casa do vizinho, a vida do vizinho, a vida dos outros, parece que está melhor que a nossa, parece que é mais bonita que a nossa, né? Mais interessante, amém? Quanto mais a gente faz isso, mais a gente odeia a nossa vida, mais a gente menospreza a nossa vida e a gente também passa a odiar essa pessoa ou essas pessoas que nós estamos observando a vida delas. Por quê? Porque elas possuem bens ou algo ou qualidades que você gostaria de ter e não tem, né? Então nós temos que nos concentrar, se concentre em melhorar a sua própria vida. Gaste as suas energias com a sua vida. Porque nessa história tão simples aqui, fica bem claro que enquanto um trabalhava, crescia, prosperava, era abençoado, aquele outro, né, que estava olhando, saía da sua terra para ir olhar o que o outro estava fazendo, para colocar olho, para reparar, né, para invejar, vamos dizer assim. Cada dia mais ele ficava mais pobre. Porque ele deixava de fazer aquilo por ele para estar tirando do seu precioso tempo para estar olhando para a vida dos outros.
E a palavra que eu tenho para trazer para nós é esta. Querido, se a gente for olhar a palavra de Deus, fala, né, que Asaf, que é este do Salmo, ele quase se desviou, porque ele, ao invés, amado, de prestar atenção, cuidar da sua própria vida, ele foi olhar para a vida do outro, dos outros, que prosperava mais, que estava crescendo, e ele não. E Asaf, ele começou a observar também, ele começou a reparar, né, que ele prosperava, o seu vizinho, né, os outros, prosperava cada vez mais, crescia cada vez mais. E ele começou a olhar para a vida do outro e dizer, olha, ele tem mais saúde do que eu, né? Ele tem a mesa farta na casa dele, ele tem roupas boas, os filhos dele, vamos dizer assim, estudam nas melhores escolas. Vamos dizer que Asaf começou a fazer essa comparação. E às vezes nós não estamos olhando para a nossa vida. Sabe o que tem acontecido, queridos? Que a gente começa a olhar as redes sociais, a gente vai lá para o Facebook e começa a olhar a vida dos outros. Ninguém está lá no Facebook desmazelado. Ninguém tira foto para postar no Facebook, todo cabelo assanhado, com a pior roupa, né? Todos, quando postam uma foto no Facebook, está bem arrumado, está numa festa, está numa praia, está num lugar bonito, está sentado num restaurante, jantando, está numa pizzaria, comendo, ou mesmo está mostrando aquele momento de felicidade. Mas isso, queridos, é a vida virtual. Isso não é a vida normal. E tem pessoas que estão adoecendo, que adoecem por conta de olhar essas coisas nas redes sociais, a vida dos outros, e fica achando que isso é real, enquanto que para muitos não é real. Não é real, queridos, porque todos nós temos problemas, mas alguns levam problemas para o Facebook, vão lavar roupa suja lá nas redes sociais, mas nem todo mundo vai fazer isso. Nem todo mundo vai chorar suas pitangas lá nas redes sociais, só querem mostrar a parte boa da sua vida, que, entre aspas, boa na sua vida. Só quer mostrar que está todo mundo bem, mas que no fundo não estão. Então, Asaf, queridos, ele observou tudo isso na vida dessas pessoas, né? Só que enquanto que Asaf, né, observava essas coisas, ele também observava que a vida dele era diferente, que ele usava roupas simples, roupas humildes, que ele tinha somente o suficiente para ele sobreviver. Então é aquilo que eu estou falando. Muitas vezes quando a gente entra nessa onda aí de querer olhar para o outro, querer olhar para a vida do outro e achar que a vida do outro é perfeita, achar que a vida do outro está mais controlada, tá muito melhor que a dele, a gente entra nessa, sabe, irmãos, de olhar para as nossas e menosprezar. Asaf, ele chega a se perguntar, mas o que é que acontece, né? Como nós, muitas vezes, a gente pergunta, o que é que está acontecendo? Por que essa pessoa tem tanta prosperidade? Né? Por que eu sirvo a Deus e eu estou aqui contando os tostões e essa pessoa está viajando? Né? Porque as pessoas postam, né, as suas viagens, postam as suas coisas, que tem, amém. Mas nós não temos que estar nada comparando a nossa vida com a de ninguém. A nossa vida é a nossa vida, amém. E aí, irmãos, Asaf, ele também perguntou, ele se questionou, porque ele se deixou levar por essas coisas, amém? E aí ele começou a questionar, por quê? Por quê, Senhor? Por que essas pessoas são abençoadas? Por que está dando tudo certo para eles? E para mim não, porque eu sirvo a Deus e eles não servem. Queridos, por causa disso aí, Asaf, quase ele tem a sua fé abalada, quase. No versículo 13, a palavra de Deus diz que, fala assim, parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Amém? Olha aí, ele chega a pensar que servir a Deus, amados, era inútil, estava sendo inútil, que não tinha vantagem nenhuma ali naquele momento servir a Deus. E muitas vezes a gente pensa assim, por que as outras pessoas que não servem a Deus, como eu sirvo, que não obedecem a Deus, estão vivendo assim, com uma abundância grande, com uma prosperidade grande, e eu estou vivendo dessa maneira? Né? Porque a gente começa a fazer comparações. E aí, queridos, Asaf, ele se decepciona com Deus. Ele se decepciona com Deus, porque tudo isso vem abalar a sua fé, né? Ele se decepciona com a sua fé, com Deus, com a sua religião. E tem muitas pessoas assim, se decepcionando,
com a sua fé, com a sua religião, com o seu Deus, amém? Querendo colocar Deus na parede, que Deus tem que dar isso, tem que dar aquilo outro, porque fulano tem um celular, um iPhone 13, não sei lá quanto, e eu não tenho, porque fulano tem um carro assado cozido, e eu não tenho, amém? Então a pessoa, ela começa a entrar numa dessa aí, e começa a querer questionar Deus, e botar também Deus na parede, amados. Porque essa situação que Asaf viveu, acabou tirando o foco de Asaf. E é isso que muitas vezes o adversário, ele vem plantar no teu coração, amém? Ele vem plantar isso, planta até inveja, sabe? Para que a gente venha olhar para a vida do outro, para que a gente venha desejar a vida do outro, venha colocar até olho grande na vida do outro e dizer assim, por que fulano tem isso e eu não tenho? Né? Asaf, querido, no versículo 16, ele diz assim, no versículo 14, ele diz assim, pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Então vamos dizer, Senhor, por que eu estou passando essa luta? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou vivendo dessa maneira? Né? Eu estou vivendo desse jeito, eu não tenho, a minha casa não tem com abastança, a minha geladeira não está cheia, eu tenho um pouco só apenas, não é? Todos os dias, eu não tenho roupas boas que eu gostaria de vestir, eu não tenho um sapato bom, eu não viajo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro, que eu estou sofrendo, eu estou doente, estou passando por enfermidade, isso, aquilo outro, né? Então, Asaf, ele achava que a vida do outro lá, que no caso é o ímpio, que a palavra de Deus fala, era um luxo. Era um mar de rosas, mas nem sempre é, queridos. Nem sempre é aquilo que parece. Todos nós temos problemas. O rico, o pobre, todos nós temos problemas. Como eu estou falando, ninguém vai mostrar a sua vida como ela é. Às vezes a pessoa está mostrando ali um luxo, está mostrando uma coisa, mas não vive bem com seu esposo. A esposa não vive bem com o esposo não vive bem com a esposa. O mundo está desabando ali, mas muitas vezes a pessoa está mostrando aquilo ali que até ela gostaria de ter na vida real, mas não tem, a sua aparência, queridos, né? E, amados, com isso, Asaf, ele estava odiando a sua vida. Quantas e quantas pessoas não estão odiando a sua vida? Quantas e quantas pessoas não estão até mesmo amaldiçoando a sua vida? Amaldiçoando a sua vida. Certa vez, querido, uma vez eu estava conversando com uma amiga, e essa amiga, ela falando para mim, ela relatando para mim, sempre falava, e nesse dia eu fui na casa dela e ela começou a falar para mim que ela queria muito ir embora dali, que ela queria largar aquela casa porque ela tinha sido assaltado, porque aquela rua era assado, cozido, isso, aquilo, outro, porque aquela casa ali era isso e aquilo, outro. E eu olhei bem para ela e eu disse, olha, muito cuidado, porque você mesmo está amaldiçoando a sua casa. Olha bem para a tua casa. Olha para a tua casa. Enxerga. Muitas vezes a gente precisa enxergar. Temos que pedir para Deus abrir nossos olhos, para que a gente enxergue, queridos. E eu falei para ela, enxergue a sua casa. E veja como a sua casa é boa. Veja como a sua casa é maravilhosa. Se você vender a sua casa, talvez o dinheiro que você vai pegar nela, você não vai comprar uma casa como a sua. A sua casa é maravilhosa. Valorize a sua casa. E ela ficou me olhando. Passados dias, ela chegou comigo e falou que ela me agradecia muito, porque a partir daquele dia ali, ela viu realmente que era isso mesmo. Que ela amaldiçoava a casa dela. Que ela estava amaldiçoando a vida dela. Que a partir daquele dia ali, ela passou a olhar a casa dela, a vida dela com outros olhos, né? E ela me agradeceu. Ela disse, olha, a partir dali eu comecei a enxergar a minha casa com outros olhos. Hoje eu já valorizo a minha casa. Amém? Então é dessa maneira. Porque a gente começa a odiar a nossa vida. Você começa a achar que a tua vida não presta, né? Que a tua vida não vale nada. Que tudo que tu tens não presta. Tudo que tu tem na tua casa não presta, né? É assim que a gente começa a pensar, querido. Só que, graças a Deus, Asaf, ele caiu em si, né? No versículo 16 e 17 fala assim, olha, então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. Essa palavra, queridos, lógico,
A gente não vai dizer que todo mundo que tem as coisas está vivendo uma vida errada, que a pessoa está ganhando a sua vida de uma forma ilícita, não. Mas aqui a palavra está se tratando do ímpio, da pessoa que não vive segundo a vontade de Deus, que não está vivendo, né, os planos do Senhor, os sonhos do Senhor. Né? Então, quando ela começa a entrar nessa viagem, na sua mente, a pessoa começa a pensar essas coisas. Né? Então, Asaf, ele caiu em si. Então, quando ele vai para a casa do Senhor, ele entende, né? Porque o Espírito Santo mostra para ele, né, que por melhor que fosse a vida do outro lá aqui na terra, a vida do ímpio, mesmo assim seria vida de perdição, vida de morte. Então não deseja aquilo que é do outro, não queira aquilo que é do outro para você. Deixe o que é do outro para lá e cuide daquilo que é seu. Sabe por quê, querido? Porque nenhuma terra cheia de abundância é abençoada quando Deus não está nela. Nenhuma vida abundante, próspera, pode ser abençoada se Deus não estiver nela. Amém? Muitas vezes o Senhor, Ele está na vida de uma pessoa tão simples e essa pessoa é rica e Deus não lhe deixa faltar nada. Amém? Então, queridos, a conclusão dessa passagem aqui, dessa palavra, que o pouco com Deus ele é muito, está lá em Provérbios 15:16. Você tem pouco, mas com Deus ele é muito. Porque Deus, o Senhor Jesus, quando ele estava no deserto, ele fez a multiplicação de 5 pães somente, 2 peixinhos. Ele alimentou, queridos, ao todo, mais de 5.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Então Deus, ele tem o poder de multiplicar isso que está em tuas mãos, mas para de amaldiçoar a tua vida. Para de dizer que o teu salário é uma miséria. Para de dizer que a tua vida é uma desgraça, né? Que esse teu carro é uma desgraça, que essa tua moto é uma desgraça, só vive quebrando, que essa tua bicicleta velha, né? É isso, é aquilo outro, que a tua casa é isso, que a tua vida é isso, aquilo outro, que a tua família não sei o que. Vamos parar com isso. Amém? E abençoe. E diga que é uma bênção, que tudo que você tem, Deus que te deu e é uma bênção. Nós temos que ser felizes. Provérbio 15:13 fala, querido, que a alegria ela embeleza o rosto, mas a tristeza ela deixa a alma abatida, ela deixa o nosso rosto abatido. Então vamos parar de olhar para o outro lado e olhar para a nossa e trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar e correr atrás e buscar, porque Deus ele é conosco. Amém? Então não interessa, é independente de roupa, de sapato, de maquiagem, de joia, a gente tem que buscar a verdadeira alegria que está somente em Jesus Cristo, que Ele derrama o óleo da alegria. Amém? Quantas e quantas pessoas abastardas, pessoas ricas, pessoas que têm dinheiro, estão com problemas sérios dentro da sua casa, que ninguém está sabendo muitas vezes, e o outro lá está desejando a vida deles, e eles estão com um problema sério, queridos. Amém? Então, nós temos que buscar a alegria, não nas coisas, não nos objetos, amém? Mas no Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que nós aprendemos com a palavra, nós temos que ser justos, né? Provérbios 15:9 diz assim, olha, o Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama quem faz o certo. Então não se importe com a vida dos outros, se importe com a sua, se importe em ser justo, se importe em ser fiel com o Senhor, amém? Se importe em agradar a Deus e deixe as coisas que estão para lá, deixe para lá. E aplique toda a tua energia, toda a tua força, todo o teu conhecimento, a tua garra, a tua coragem em fazer aquilo que é para você. Em Asaf, queridos, aqui em Asaf, falando de Asaf, seu ponto fraco era a sua mente, assim como é na nossa também. Então a forma como Asaf estava enxergando as coisas ali, ele estava se tornando uma pessoa amargurada, frustrada, triste, depressivo, ansioso, amém? Até mesmo uma pessoa desiludida, né? Tá ficando uma pessoa difícil, porque tudo aquilo começou na mente dele. Ele começou a colocar na mente dele, a vida do outro é boa. É como eu falei, aquelas pessoas que estão nas redes sociais olhando o Facebook, a vida do outro. Olha, fulano viajou. Olha fulano como tá. Olha como o cabelo de fulano tá. Olha como fulano tá bem maquiado, tá bonito. Olha como. Por quê? Porque fulano se preparou para tirar aquela foto, queridos. Amém? Então nós temos que olhar para a nossa vida. Temos que olhar para a nossa vida aqui espiritual. Sabe, queridos, também.
e olhar e procurar ser pessoas melhores, cada dia melhor, que nós possamos melhorar. Porque quando eu busco isso na minha vida, o resto tudo vai bem, o resto flui na minha família, flui no meu trabalho, amém? Flui na minha vida secular, flui no meu ministério, tudo vai fluir na nossa vida, mas tudo começa na nossa mente, né? Então nós temos que pedir para o Senhor mudar, transformar a nossa mente, né? Pelo poder do Espírito Santo deles. Vamos orar agora, amém? Para que o Espírito Santo possa transformar a nossa mente nesse momento, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, eu te peço nesta hora, Senhor, que o Senhor venha, Pai, neste momento, transformar, Senhor, a nossa mente, Pai. Transforma a mente, Pai, do meu irmão. Transforma a mente, Senhor, da minha irmã neste momento, meu Pai, nesta hora, Senhor. Senhor, não permita, Pai. Abre nossos olhos espirituais, sabe, Senhor, para que nós possamos olhar aquilo que nós temos e parar de estar desejando aquilo que é do outro, Pai. Muitas vezes a gente está se comparando, sabe, Senhor, com os outros. Muitas vezes a gente se coloca, meu Deus, lá embaixo e a gente diz, fulano é tão lindo, fulano é tão inteligente, né? Fulano tem um emprego tão bom e a gente se coloca tão lá embaixo, Senhor. A gente começa a se comparar com as outras pessoas, meu Pai. Então o Espírito Santo de Deus trabalha, que o Senhor venha trabalhar na vida dos meus irmãos, nessa área, em cada área que estiver, Senhor, deficiente, meu Pai. Cada área que estiver fragilizada, que o Senhor venha dar o toque do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor venha, Pai, capacitar os meus irmãos, que o Senhor venha abrir nossos olhos espirituais, para que a gente possa ver aquilo que a gente tem, que tem valor, que é valoroso, que foi conquistado com muito suor, com muito trabalho, Senhor, muita obediência ao Senhor, Pai. Foi na Tua presença que nós conquistamos o que nós conquistamos, Senhor Jesus amado. Então, Pai, que Tu venha, Senhor, confirmar na vida dos meus irmãos, Senhor, a bênção e a vitória, Pai. Que o Senhor venha, Pai, prosperar cada um, Senhor. Que o Senhor venha repreender todo o mal, sabe, Senhor, toda essa flecha maligna, Pai, do inferno, lançada, Pai, contra a nossa vida, contra a glória. Em nome do Senhor Jesus, que caia por terra, seja destruído, Senhor. Muitas vezes, Senhor, a gente está dizendo, olha essa família, meu Deus. Olha essa família, meu Pai, como ela é unida. Eu queria ter essa família, Senhor. E a gente está rejeitando a nossa família, Pai. Nós estamos rejeitando os esposos, as esposas, os filhos, os netos, Pai. A nossa parentela, Pai. Porque a gente está rejeitando. Sabe, Senhor, que nós possamos olhar para os nossos familiares e dizer assim, meu Deus, foi presente do Senhor para a minha vida. A minha família é presente do Senhor. A tua família é presente de Deus para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Que você possa estar lutando pela vida desse teu familiar. Não rejeitando, não fazendo acepção de pessoas. Às vezes você pode estar dizendo esse trabalho é horrível, onde o trabalho é horrível, eu não gosto, eu não suporto isso e aquilo outro. Ao invés disso, abençoa. Abençoa de onde está vindo o teu ganha-pão. Abençoa a porta que Deus abriu para te alimentar a tua família, abençoar a tua família. Aleluia. E agradeça. E seja grato. Seja grato ao nosso Deus por tudo. Não abandone o nosso Deus por nada, mas seja grato a Ele. Não deixe que isso venha abalar a tua fé, meu irmão, minha irmã. Você venha ficar desacreditado, como muitos têm ficado. Muitos têm largado, muitos têm apostatado da sua fé. Muitos têm abandonado o Senhor, porque se decepcionam com Deus. Se Deus abrir a porta, amém. Se Deus não abrir a porta, amém também, porque até o nome do Senhor é bênção para a tua vida e para a minha vida. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu abençoo essa vida. Eu abençoo a família dos meus irmãos. Que o Senhor venha abrir portas aonde não tem portas. Que o Senhor venha enviar o maná, Senhor, do céu, Pai. A providência divina, Pai. Que o Senhor venha fortalecer espiritualmente cada um. Que o Senhor venha curar, meu Deus, meus irmãos. Se tiver alguém enfermo na sua casa, seja curado em nome de Jesus, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu consagro este copo com água. E eu peço ao Senhor que confirme os sonhos e os projetos de cada um de nós, Senhor, nesta hora, neste momento. Que eu te peço, Pai, e assim te agradeço. Meu querido, minha querida, se esse conteúdo, ele falou ao teu coração verdadeiramente, compartilha com outras pessoas. Se você é novato aqui nesse canal, seja bem-vindo e se inscreva nesse canal. Canal de fé, Gotas de Esperança. Amém? Se inscreva. Aleluia, recomende esse canal, porque esse canal aqui é o canal onde Deus fala. Fica na paz do Senhor. Amém.